bastidores da política local. Giovanni participou ontem, inclusive, trazendo aí a informação da sessão extraordinária, que de fato aconteceu. E hoje a gente volta com a repercussão deste fato. Quem também participa deste momento aqui do Jornal da Ótima é o vereador Carlos Eduardo de Moura, vereador Magrão, né, reeleito para os próximos 4 anos, que inclusive já foi presidente da casa também. E o Magrão vem até porque na semana passada o nome dele foi citado inúmeras vezes, enquanto nós tivemos aqui a participação do presidente atual da casa, o vereador José Carlos Gomes, o Cal. Então sejam bem-vindos. Vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Primeiramente, vereador, obrigada aí por aceitar o nosso convite. Feliz 2021, a gente não tinha conversado ainda. É bom recebê-lo aqui na Ótima FM. Aline, mais uma vez, satisfação estar aqui com vocês na Ótima FM. Quero aqui cumprimentar Paulo Ricardo, Giovanni Romão e também você, Aline, e todos os nossos telespectadores aí, né? E ouvintes da Rádio Ótima FM, né? Uma das rádios aí mais imparciais, um dos jornalistas mais imparciais que a gente acompanha, e Aline, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, muito à vontade de falar o que eu penso, de falar o que eu quero, e também essa independência que nós temos para poder participar. Fico muito feliz, você nos deixa sempre à vontade, e eu desejo um feliz ano novo a todos os ouvintes, e que a gente pode fazer um trabalho muito importante nesses próximos 4 anos para a nossa cidade. Obrigado. Que assim seja, vereador. Bom dia também, meu amigo Giovanni Romão. Vamos para mais um comentário hoje, né? Tudo bem por aí? Bom dia, Aline. Bom dia aos amigos da Ótima, Magrão. Bom dia, Paulo. Vamos lá, começou, né? Agora começou para valer. Tivemos sessão ontem, primeira sessão extraordinária. Vamos que a gente tem muita coisa para falar da política local. Então vamos lá, começando dessa questão de ontem, né, um projeto de lei foi colocado em discussão para a criação de 6 novos cargos de assessores, além de outras alterações também na estrutura organizacional da prefeitura, né, do nosso executivo. A sessão extraordinária, urgentíssima, aconteceu. E o projeto foi aprovado. Giovanni, quero a repercussão da sessão de ontem. Você acompanhou, também acompanhei, mas você acompanhou com detalhes o posicionamento dos vereadores, quem votou a favor, quem votou contra. Tivemos aí o voto Minerva do presidente da casa. O que é importante a população saber sobre essa sessão de ontem? Bom, Aline, ontem na participação aqui a gente já trouxe um pouquinho do projeto, né? Mas resumindo novamente, né? O projeto votado ontem, ele altera 2 leis de 2018. Uma é a lei justamente da organizacional, né, a estrutura organizacional da prefeitura, né, então altera principalmente, principal ponto de alteração, Secretaria de Governo, que volta a ser regida aí pelo vice-presidente Ricardo Piorino. Atribui à Secretaria de Governo mais funções, né, principalmente na área de zeladoria da cidade, iluminação pública, administração de parques, concessão de serviços públicos, por exemplo, como os terminais. Então, dá mais luz aí, joga mais luz para a Secretaria de Governo, que volta aí ao controle do vice-prefeito Ricardo Piorino. Esse foi o principal ponto no sentido organizacional. Também tem algumas alterações no setor jurídico, de assuntos jurídicos, principalmente na área de procuradoria do município. E no outro ponto, a outra lei alterada é em relação aos cargos, exatamente isso que você comentou, criação de 6 novos cargos de assessoria, que são aqueles cargos que podem ser ocupados por pessoas de fora da máquina pública, e a extinção de 3 cargos de diretoria, esses sim, cargos de confiança que seriam, né, ocupados por funcionários da própria estrutura do município. O projeto foi à votação ontem, uma sessão extraordinária, a gente falou sobre isso ontem também, convocada pelo prefeito municipal, é prerrogativa do prefeito convocar sessões extraordinárias, é fato, mas um ponto que a gente questionou ontem é que o regimento interno e nem a lei orgânica do município prevêem que o prefeito pode escolher o dia. Isso caberia ao presidente da Câmara. O prefeito convoca a sessão extraordinária e o presidente da Câmara, dentro do prazo de 10 dias, chama o dia que será a sessão extraordinária, cumprindo também as 24 horas de antecedência, aviso por escrito para os demais vereadores. Isso não aconteceu. Quem definiu o dia da sessão foi o próprio prefeito municipal. E eu já quero trazer aqui um ponto muito importante quando isso é feito de forma atropelada. Nós não tivemos, por exemplo, Aline, o parecer da Comissão de Justiça e Redação da Câmara, que é a principal comissão. Nós tivemos o parecer favorável, é verdade, do jurídico da Casa, mas da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que é formada por 3 vereadores, nós não tivemos. Por quê? Não tem tempo hábil para apresentar um parecer. Lembrando que o parecer da Comissão
de Justiça e Redação, ele é tão importante que ele pode suspender a tramitação de um projeto, se o parecer for... Como já suspendeu inúmeras vezes, né? Como já suspendeu, exatamente. Se ele apontar que é ilegal, que há ilegalidade no projeto, e essa posição for definida pelo plenário da Casa, o projeto não vai nem à votação. Então, veja como é importante que sejam respeitados os prazos, os ritos, a gente já falou muito sobre isso aqui, independentemente da sua posição sobre o projeto. Se você é a favor, você é contra o projeto, mas o quanto isso impacta. Sobre a sessão de ontem, 6-5, também trouxemos isso aqui ontem, a expectativa era de um placar um pouco mais largo, colocamos aqui que os votos do Magrão e o voto do Renato Cebola eram votos ainda em aberto, mas que o voto, o placar o último placar possível seria justamente o placar de empate no plenário e a decisão caberia ao presidente da Câmara, que, a teoria, votaria a favor, e foi o que aconteceu. 6-5, com voto de Minerva do vereador Cal, que é presidente da Câmara. Então, placar favorável a essas alterações na lei de 2018. Renato Cebola, Marco Maior, pastor Marco Maior, Felipe Guimarães, Regininha, Julinho Car e o voto de Minerva do Cal. Votaram contra o projeto Norbertinho, Magrão, Gilson Nagrin, Vela e Rogério Ramos. Aline. Exatamente, foi isso que aconteceu. Bom, o vereador Magrão está com a gente. Queria que ele explicasse o motivo pelo qual ele votou aí contra, né, a aprovação desse projeto, a criação de 6 novos cargos, essa reestruturação. Vereador, fica à vontade. Aline, Giovanni e vocês que nos ouvem aí, primeiramente é uma questão de responsabilidade, Aline. Achei uma falta de comprometimento com a população. Vim nesse momento aí de pandemia, nesse momento que nós estamos aí com falta de UTI, nesse momento que a população clama por saúde, né? Clama por saúde básica, ou seja, atenção básica, a questão dos postinhos de saúde que não vem atendendo a população. O Executivo Municipal hoje dá importância de nos convocar erroneamente, tá? Também fiz esse questionamento no meu discurso lá ontem e fiquei assim perplexo, né, de ver a importância, a prioridade do início dessa gestão. A todo momento, quando todo mundo veio falar comigo, eu já me apontava contra e dizia que o projeto, ele tem erros, né? O projeto tem gestores aí que vai responder criminalmente. O projeto, o parecer, Giovanni falou aí que ele não tinha óbice, né? Não vislumbrava óbice para poder fazer a votação, ou seja, o parecer era favorável, mas o parecer também falava, Aline e Giovanni, que existia alguns apontamentos, principalmente com relação à inconstitucionalidade da lei de 2018 e também da lei de 2017, por conta que houve a nova votação em 2018. Então, as duas legislações, ela já tinha um apontamento por inconstitucionalidade, inclusive nós estamos respondendo por isso, Aline. Eu não poderia ser conivente mais uma vez de votar favorável. A todo momento falei, eu errei uma vez, a população me deu a oportunidade de mais uma vez representá-los com relação à estrutura administrativa da Câmara, da Prefeitura em 2018, e não poderia votar novamente. E eu fico muito tranquilo de votar contra, Aline, por esse momento. Eu apontei lá ontem no meu discurso, nós temos 35 cargos de assessores. A Prefeitura ainda não cumpre os 20%, tá? Porque ela só põe assessores puros. E isso aí já está descumprindo a lei que fala dos 20% de cargos concursados. Agora vem criando mais 6 cargos. Ou seja, nós temos agora 16 cargos disponíveis, Aline. Eu não poderia fazer isso. Eu acho que o momento não é ideal para isso. E eu acho também que o que foi falado, eu não acreditei de algumas explicações, principalmente quando se dizia da economicidade. Economicidade não existe. Eu quero deixar bem claro aqui que os cargos que foram extintos de diretoria, 2 eles mencionaram no projeto que já
não fazia utilização dele. Então não tem empate, não tem subsídio em cargo de 2 diretorias. Ou seja, nas minhas contas, a conta não fecha. Ou seja, para mim ainda vai ser empregado mais R$240 mil na folha de pagamento, Aline. Porque se você tem 2 diretorias, foram extintas 3 diretorias. Se você tem 2 diretorias que você não emprega verba nelas, subsídio desde 2020, ela não dá economicidade. Você não tem emprego de verba nessa diretoria. Você cria 6, aí sim você vai criar verba, subsídio para você poder custear esses cargos. Agora, cargos que não são, veja bem, cargos que não são subsidiados, você não tem economicidades nele. Então, para mim, a conta não fecha e não existe economicidade nesse projeto apresentado. E outra coisa que eu queria apontar, a planilha, eles falam também de desconto de fundo de garantia. Assessores não têm cargos de fundo de garantia, Aline. Então, está totalmente errado a planilha que nos apresentaram no projeto. O vereador, então, justificando aí o voto, né, ele foi contrário à aprovação desse projeto, né, de criação de novos cargos na prefeitura. Ontem mesmo, o prefeito Dr. Israel soltou um vídeo após a sessão falando, né, sobre o resultado e dizendo que o primeiro projeto aprovado na Câmara dará velocidade e qualidade aos serviços de limpeza, inclusive, do nosso município. Nós temos até um trechinho aqui dessa fala, vamos acompanhar agora essa fala, então. Minha gente, hoje é dia 13 de janeiro, é um dia importante porque hoje passou o primeiro projeto na Câmara de Vereadores, né, passou e foi favorável esse projeto, né, aprovado. Então eu queria deixar um agradecimento aqui aos vereadores que entenderam que, apesar de ser um projeto pequeno, que é uma remodelação, né, de um projeto de lei que versa sobre os cargos comissionados e os designados, apesar disso, mas é um projeto que vai dar muita velocidade à máquina administrativa e para você que é cidadão. Então eu quero deixar um agradecimento ao presidente da Câmara, o Cal, né? Lá de Moreira César ainda tem o Julinho Car, muito obrigado, a Regininha também, parabéns pela coragem, ao pastor Marco Aurélio, né, também o meu agradecimento. Fica também registrado o meu agradecimento também ao Renato Cebola, que foi peça fundamental, e lá do Araretama, o Felipe, né, o professor Felipe do judô. Não é verdade, Ricardo? Sem dúvida alguma, como o Israel falou, primeira sessão, primeiro projeto aprovado, a gente tem que agradecer em primeiro plano aí todos os vereadores que compreenderam e votaram favorável esse projeto. O vereador presidente da casa, o Cal, o vereador Felipe Guimarães, que mora no Araretama, os vereadores lá do distrito de Moreira César, Julinho Car, o Marcos Maior, a Regininha e o Renato Cebola, né? Foi 6-5, uma vitória apertada, mas graças a Deus, um projeto que vai ser muito importante para a cidade, principalmente na questão de zeladoria, onde nós vamos poder estar ampliando esse trabalho, principalmente no distrito de Moreira César e Araretama, que por determinação do doutor Israel, inclusive, eu vou estar 3 vezes por semana no distrito. Quero dizer que esse projeto foi obedecido toda legalidade, dentro da legalidade, conforme atestou o próprio parecer jurídico da Câmara de Vereadores, vai nos dar maior governabilidade e um projeto que vai gerar economia, porque esse projeto vai dar uma economia anual de R$25 mil. Então, a cidade só ganha com esse projeto. Tá, então, a fala do prefeito, do vice-prefeito, também agradecendo os vereadores que colaboraram para a aprovação deste projeto aí, né, que nós tanto comentamos e que já virou polêmica logo de cara no início do novo mandato. Giovanni Romão, vamos seguir então. O vereador Magrão, né, votou contrário, e eu já queria, antes da gente tocar os demais assuntos, até já entrar nas questões que foram colocadas na coluna na semana passada. O vereador esteve junto com o prefeito durante toda a campanha, com o vice-prefeito também, defendendo, apoiando, vinha nessa linha junta, né? Assim que a posse aconteceu, parece que as coisas mudaram um pouco, inclusive no que diz respeito à escolha da presidência da Câmara. O Cal, quando deu entrevista, pontuou algumas questões, e a gente queria, né, Giovanni, que o vereador nos ajudasse aí com essa até mudança, né, de postura e posicionamento. Giovanni, fica à vontade. Exatamente, Aline. Vamos entrar já no bate-papo com o Magrão, então, nesse sentido? Vamos lá. Então, vamos lá. Magrão, discordando um pouquinho da avaliação que a Aline fez ali, eu já sentia, na verdade, um distanciamento, né, se a gente pode chamar assim, na sua campanha em relação à campanha do Executivo, né, tanto em termos de cores, padrão visual, até agenda, algumas agendas um pouco descoladas. O
que aconteceu, né? O Magrão não é mais da base, o Magrão não está mais com o prefeito Israel. Como é que está essa relação, Magrão? Conta pra gente. Eu acredito que eu nunca fui, né, o Giovanni, porque às vezes existem algumas posturas, né, de gestores, posturas de amigos dentro do partido, da presidência do partido, que às vezes nos distancia. Eu sempre mostrei uma independência política, o que é bom eu voto, o que não é bom eu não voto, e comigo é assim, né? Quer bem ou quer mal, eu não... Infelizmente eu preciso ser pontual aqui e dizer que eu tenho essa liberdade política e vou continuar com ela. Na campanha vocês podem ver que eu utilizo, a questão de cores é uma questão que eu utilizo desde a minha primeira campanha, e eu acho que time que está ganhando não se mexe, e a gente continuou com a questão de cores. Mas assim, fiz um trabalho independente, realmente o que o Giovanni falou é real. Tinha uma independência porque a todo momento a gente viu que a gente não tinha apoio, principalmente do nosso partido, tanto da parte da estadual quanto municipal. Resultado está aí que o nosso amigo professor Oswaldo não foi eleito, nós não tivemos nenhum apoio do partido, Aline e Giovanni, e por conta disso o Giovanni foi bem claro aí e mostrou e visualizou tudo isso. Agora, com relação ao que vocês estão dizendo sobre ter, né, essa situação de não estar junto com o prefeito ou não, na verdade, a gente vem querer fazer o melhor. E o melhor, Aline, a gente tem que ter independência para poder ter tranquilidade para votar. E essa hoje é a minha linha de trabalho. Eu fui presidente da Câmara, né, tenho aí um trabalho feito, terceiro mandato, e Aline, infelizmente a gente vai partir porque é bom. Eu não achei bom esse projeto, respondo por ele, né? Então não seria conivente da minha parte dar início à questão de ser do partido do prefeito ou não. Então é uma postura que eu sempre tomei e vou continuar com ela. Vereador, até quando eu citei, né, que esteve junto, é porque inúmeras vezes o senhor também esteve junto do prefeito, defendendo as falas, nas últimas inaugurações que foram feitas até antes, né, do período de campanha eleitoral, por diversas vezes o senhor esteve ali participando, né, e junto ali com a equipe da atual gestão, que foi reeleita. E aí o questionamento exatamente é esse. O vice-prefeito Ricardo Piorino recentemente até fez uma postagem, né, antes agora dessa sessão extraordinária, um pouco antes, dizendo que tinha estado na Câmara para alinhar, né, junto com o Legislativo, os trabalhos em parceria. E aí a minha fala vai nesse sentido mesmo de alinhamento, né, essa conversa com os vereadores, estamos bem, estamos acordados, está tudo certo. Com você não aconteceu, pelo que a gente percebe, no sentido de aceitação, vai caminhar cada um no seu canto, cada um do seu lado. Na realidade, Aline, eu não participei da reunião, né? Nem eu, nem o vereador Renato Cebola, dessa reunião na casa. Por que o senhor não participou? Na realidade, eu estava em outro compromisso, então eu não pude estar porque, na realidade, era um horário na prefeitura. Daqui a pouco me avisaram que ele estava no horário anterior ao que foi me falado. Eles já estavam lá na Câmara para poder conversar com os vereadores. Então, você vê que não bate as coisas. Me falaram que a reunião seria às 10h30 dentro da prefeitura, e às 9 horas da manhã eles já estavam dentro da Câmara para fazer reunião com os vereadores. Então, 9 horas da manhã eu estava em outro compromisso e não pude participar. Cheguei lá, era 11h15, né, na Câmara, o momento que já tinha terminado essa reunião. E a reunião, né, infelizmente, aconteceu, e o resultado está aí, 6-5. Ok, Vereador, vamos lá. Eu queria colocar uma pergunta aqui em relação à sua primeira resposta. O senhor colocou sempre que teve uma postura independente, mas o senhor comprou algumas brigas pró-gestão nos últimos 4 anos, né? Como, seja na condição de presidente do primeiro biênio, depois como vereador já em plenário. Votou projetos, inclusive, bastante polêmicos, como foi o projeto de iluminação e o próprio projeto da reforma administrativa de 2018, né? Então, o senhor, aqui eu queria entender... Iluminação não. Oi? Iluminação não. Eu era presidente da casa.
Não, eu era não presidente, votou, né? Tá não certo, votei. Tá certo, perdão, foi no primeiro biênio. Mas teve projeto, outro projeto polêmico foi o projeto de diretores de escola, enfim, votou favorável, comprou brigas grandes aí da gestão. Essa independência não ficou um pouco comprometida, essa independência que você prega, não ficou um pouco comprometida nos últimos 4 anos como sendo vereador de situação? Não, porque o que eu votei, eu acredito que era favorável para a população, Giovanni. Os projetos que eu não votei, né, foi o da iluminação pública, eu era presidente da casa, né, e a minha obrigação era colocar em votação, cumprir com a minha obrigação o regimento interno da casa. E eu não podia fugir disso. Agora, a questão do que eu votei contra a gestão foi também um empréstimo, vocês se recordam, né, para a iluminação pública depois que foi que foi revogado o projeto de iluminação pública. Além de eu colocar em votação, depois dos 3 meses, eu fui como presidente e aceitei o pedido do vereador Renato Cebola para revogar a legislação da cobrança da contribuição de iluminação pública, não sei se vocês se recordam. E depois votei contra o empréstimo, né? Vim aqui até com o professor Oswaldo na época mencionar o porquê que eu votei contra. Fora isso, eu sim votei em vários projetos para administração, sempre falei o que é bom nós vamos votar e o que é ruim, que eu achava que é ruim, como revogar a taxa de iluminação pública e também empréstimo e endividamento para a cidade, eu fui contra. Vereador, vou seguir também aqui com a minha pergunta, e agora voltando nessa questão da organização dos trabalhos do Legislativo, para começar de fato o ano, né? Nós tivemos aí no dia 1º a posse, logo na sequência a primeira sessão, onde foram formadas as comissões, que têm papel fundamental, importantíssimo para o andamento da cidade. E consta no regimento da própria casa que cada vereador tem que participar pelo menos de uma comissão. O senhor ficou de fora das comissões, né? O vereador Cal, presidente, esteve conosco e disse até que depois, né, foi feita uma fala, porque tinha que organizar uma comissão ali que ficou com 2 pessoas, se eu não me engano, foi oferecida a comissão, o senhor também se recusou, não quis. Queria saber o motivo, se isso tem a ver também com a questão aí da escolha da presidência. Não, Aline, não tem nada a ver com a escolha. Na realidade, quinta-feira passada, o vereador Cal esteve aqui presente, eu vi, né, a entrevista dele, e o vereador falta com a verdade, Aline. Na realidade, a nenhum momento houve interesse da administração em querer me intitular presidente dessa casa, né? Ou melhor, da Câmara de Vereadores. Eu que faço parte da base, fui líder da bancada do prefeito e eles não tiveram interesse que eu fosse o representante líder lá na Câmara de Vereadores. A realidade aconteceu o seguinte, eu me coloquei à disposição porque quando eu ganhei a eleição pela 3ª vez, fato é, muito difícil as eleições, né? Quero aqui agradecer a todos, né, os meus eleitores, família, amigos, pessoas que realmente acreditaram que a gente vem fazendo um bom trabalho para a cidade, Aline. E quero deixar bem claro que os servidores da casa sabem o quanto eu fui útil dentro daquela casa em 2017, 2018 e nos últimos 2 anos de mandato. Servidores da casa pediam para mim, Magrão, você tem que voltar, você foi um bom administrador, um bom presidente. E alguns vereadores veio pedir esse apoio a mim. Magrão, acho que você hoje é o mais capacitado, o mais preparado para ser o presidente. E me coloquei à disposição. Mas, infelizmente, aconteceu o seguinte, Aline. Lá na reunião, quando teve a primeira reunião com o prefeito e também com o vice-prefeito, os próprios gestores, eles falaram, quem que quer ser presidente da Câmara? Por aí vocês já vê, né, que eu não peguei essa fala nesse momento, mas só que vieram falar para mim que fizeram essa pergunta e somente o vereador Cal levantou o dedo. Mas eu não tenho, Aline, obrigação de falar para prefeito ou para vice-prefeito se eu tenho interesse ou não. Fato é agora esse projeto, né? Esse projeto, a todo momento, quem era o escolhido da gestão era o vereador Cal, não era o ex-presidente Magrão ou o vereador Magrão atual. Na realidade, a gestão já tinha interesse no vereador Cal. E eu, a nenhum momento, fui chamado para conversar com eles com relação a eles ter
essa vontade de me colocar. Fato é agora que eu repito e falo, se fosse comigo, essa legislação ontem não seria votada. Eu ia respeitar o regimento e colocar no mínimo com 45 dias para votação. Então eles me conhecem, sabem, e o interesse deles sabia que uma situação dessa, projetos polêmicos que vão chegar na casa, eu respeito o regimento, eu coloco o projeto para todos votarem, e como o Giovanni falou, infelizmente, Giovanni, nós não temos obrigatoriedade de mencionar e de colocar o parecer da Comissão de Justiça e Redação em projetos extraordinários. O regimento, ele rege isso, ou seja, não tem a obrigatoriedade, somente do parecer da Câmara. E quero dizer mais uma vez, o parecer da Câmara era favorável, porém, ele indicava lá que o projeto está sob júdice, né? Que tem problemas nele. Quem leu, quem tem o parecer, o Giovanni sabe muito bem disso, que primeiro colocaram que estava aprovado e depois mudaram o projeto ainda, gente. Ela foi e voltou atrás do parecer da Câmara e incluiu que é favorável, mas que colocou. Olha, vereadores, essa legislação, ela está sob júdice, ela ainda está sendo analisada e avaliada pelo Tribunal de Justiça. Então, por 2 vezes, então, foi apresentado o parecer na Câmara de Vereadores do projeto de ontem. Então, Aline, é isso que eu tenho para explicar para vocês com relação a isso. Quando eu falo que falta com a verdade, que eu a nenhum momento tinha interesse. Agora, com relação às comissões, quando falou que eu não tinha vontade de participar, pelo contrário, Aline, eu acho que se vocês pegar a gravação, eu ainda ontem até enviei ao jornalista Giovanni Romão, que a todo momento eu cheguei e fiquei sentado na minha mesa e explicitamente, Aline, o vereador Cal passava, né, folhinha de papel para cada um dos vereadores lá, então já estava tudo certinho, você está entendendo? Eu a nenhum momento tinha interesse de participar, não só da mesa diretora, bem como também das comissões. Mas a gente, Aline, está bem tranquilo contra isso. Infelizmente... Vereador, o senhor está se achando deixado de lado? Não, Aline, eu estou bem tranquilo, porque graças a Deus tem uma coisa que não vão tirar de mim, Aline, que é o meu mandato de 4 anos, e isso aqui, Aline, ó, microfone. Eu estou bem tranquilo. Se é uma coisa que eu aprendi lá dentro, é trabalhar para a população. Agora, comissão ou mesa diretora não infringe em nada o vereador trabalhar. Eu estou bem tranquilo contra isso. E vou demonstrar para vocês no longo desses 4 anos. Vereador, se você coloca que você tinha, sim, interesse na presidência, né, não levantou ali no primeiro momento, naquela reunião especificamente, aliás, Aline, queria abrir um parênteses aqui, é a segunda entrevista e o segundo vereador que coloca que em uma reunião dentro da prefeitura houve uma interferência direta da gestão para a escolha do presidente da Câmara. Acho que isso é um ponto aqui bastante questionável sobre mais reuniões e mais reuniões. Sobre independência de poderes, né? Mas enfim. Magrão, o que faltou na articulação para você conseguir ser presidente, então? O Giovanni, na realidade é o seguinte, desde o início eu não me intitulei querer ser presidente. Vieram falar comigo, eu me coloquei à disposição. Depois que eu vi que eu não tinha interesse da gestão atual, eu peguei e recuei. Não fui conversar com vereador nenhum, fiquei à disposição e todos querendo saber se eu ia levantar, se eu não ia. E deixei no mistério, Aline, e falei assim, ó, eu vou trabalhar, né? No entanto, todos estavam voltados a ser o vereador Cal, né? E montar a mesa diretora. Então eu fiquei bem tranquilo com relação a isso. E na minha cabeça só tinha a intenção agora de trabalhar mais esse terceiro mandato que a mim foi confiado. Vereador, para a gente encerrar esse bate-papo, esse clima, né, que acaba ficando aí após a sessão de ontem, o resultado, a sua fala de agora, até a fala do vereador Cal e tudo que a gente está acompanhando, essas reuniões. Como é que você avalia esse início, né, do ano legislativo, que não começou de fato, mas, né, já tem toda essa movimentação, junto aí também ao papel que tem desempenhado os gestores, tanto prefeito quanto vice-prefeito. A gente já ouviu alguns falando até de um pouco de pressão, a gente tem ouvido essa fala, né, nos bastidores. Como é que é a sua avaliação nesse começo de novo mandato, essa parceria aí legislativo e executivo? Aline, já demonstrou aí, né? Chegou o projeto para votar, já colocou em votação, as prioridades eram cargos, era aumento de cargos. Para mim foi um tapa na cara
né, do servidor público municipal, um tapa na cara da população. Eu acho que hoje isso não pode ser prioridade. Nós estamos aí com planejamento de vacinação, Covid, vagas de UTI em faltas. Eu cansei, discuti até mesmo com a secretária de saúde sobre isso. Nós não temos 15 UTIs na cidade, nós temos 10 UTIs que ficam na Santa Casa e 5 semi-utensivas lá no hospital de campanha no Cidade Nova. Hoje nós estamos com 100%, tá? 100% de UTI pública ocupada. Vai na Santa Casa para ver. Então nós temos outras prioridades. Eu achei vergonhoso, Aline. Não quero aqui deixar a questão a prefeito, vice-prefeito. Eu achei vergonhoso dar prioridade para ter mais 6 cargos de assessores puros na nossa cidade. Esse compromisso. E digo mais, Aline, eu acho a questão política a gente deixa de lado nesse momento, mas eu acho que colocar agora, né, secretário de governo ter superpoderes na cidade, eu acho meio preocupante. Por quê, Aline? Porque então nós teremos, vamos dizer assim, uma secretária de obras que não é secretária de obras mais, que vai ser só planejamento. Nós vamos ter uma secretária de meio ambiente que somente vai responder por um departamento. Faz economicidade, extingue ela, né? Nós vamos ter um subprefeito só de chaveiro de fantoche, porque também vai ter superpoderes lá em Moreira. E o quanto eu brigo pela independência de Moreira César, quanto eu brigo por um orçamento próprio de Moreira César. E hoje nós vamos ter um subprefeito que vai estar aos mandos de um secretário de governo. Eu acho isso meio preocupante. E também uma secretaria de administração. Isso está tudo mencionado. O secretário de governo, ele vai tomar conta de mais 4 secretarias. Isso não é legal. Você está entendendo? E os secretários que nós colocamos lá? Nós temos mais 4 secretários, somos 14 secretarias, Aline. E nós vamos ter agora 4 secretários, Aline, ociosos. E eu não acho isso legal. Eu acho que tem que dar independência e responsabilidade para cada secretário. Agora, vai contribuir? Legal a fala do prefeito, vai contribuir com a limpeza. Então, no passado, não contribuiu com limpeza? O que acontece? Agora vai contribuir com limpeza, com zeladoria? E os ex-secretários, e a Marcela, e a Maria Eduarda, e o Nilson? O que representou nos últimos 4 anos? É como eu falo aqui, time que se ganha não se mexe. Agora vai ficar os 4 lá ociosos e somente um secretário comandando o que eles têm que fazer? Secretário é secretário, Aline, é um agente político. Ele tem responsabilidade abaixo do prefeito. Isso está, né? Isso está na estrutura administrativa. Agora, alterar para ter um comando maior, eu não acho legal também, Aline, falando politicamente para todos ouvirem. Eu acho que agora nós vamos ter 4 secretários ociosos, aos mandos de um secretário só. Eu acho que a questão política aí não precisa disso. Eu acho que cada um fazendo com responsabilidade e o prefeito, né, o chefe maior do município, administrando todos eles. Mas tá aí, 6-5 e foi aprovado. Não acho legal isso, falo e peço para você, Aline, que me dê oportunidade nesta rádio para poder estar vindo aqui, falar para vocês, comentar a sessão, apoiar aí a fala do Giovanni Romão, que é um cara muito esperto, vem acompanhando sempre a questão política da nossa cidade, e eu quero ficar à disposição, porque o que eu acho legal, eu vou falar, o que eu não acho legal, eu vou ficar bem tranquilo para poder mencionar aqui as minhas opiniões. Com certeza, e só deixar claro aqui também que não só o senhor, mas como a todos os outros vereadores, e prefeito, e vice-prefeito, e secretários, os microfones da Ótima estão sempre à disposição. Nós estamos aqui trazendo e lidando com os fatos. A Ótima não tem partido, não tem político, não tem prefeito, não tem bandeira para defender que não seja a bandeira da população e da verdade. Sempre foi assim e vai continuar sendo, né? Aqui fala quem tem que trazer fatos e os fatos reais, nós seguimos com essa independência, prezamos por isso. Digam e pensem o que quiser, mas aqui o microfone está aberto para todos. Giovanni, não sei se você tem mais algum questionamento ao vereador? Tenho, eu quero só colocar uma última pergunta para o vereador, que está lá dentro, né, da Câmara, então acompanha todas as movimentações. A gente aqui sempre vai manter, né, Aline, a postura crítica, né? Acho que esse é o papel do jornalismo, né? O jornalismo não está aqui para exaltar ninguém, mas está para fazer realmente o papel crítico de sempre questionar. Vereador, um ponto sobre essa posição do jurídico da Câmara que foi favorável ao projeto. Tem algumas fontes que dizem que nem sempre foi assim. O jurídico, em algum momento, que
pensou em colocar um parecer ou chegou a elaborar um parecer contrário ao projeto. O senhor tem informação que o parecer favorável sempre foi favorável ou realmente existia uma tendência a ser contrário? Giovanni, eu não tenho essa informação porque agora eu não faço parte da mesa diretora, né? Então eu não pude estar sabendo se houve essa manobra ou não, mas que eu sei, né, que houve sim uma apresentação de um parecer, inclusive foi enviado a mim, e depois foi enviado outro parecer, incluindo que o projeto de 2018 está sob júdice, tá lá. Então, alertaram os 6 vereadores que votaram favoráveis que o projeto tem problemas, que foi alterado. Então, se foi alterado um projeto que tem problemas, ele não merece e não prosperar, ou seja, ele tem problemas. Então, foi essa avaliação e por isso que eu votei contra. Ok. Vereador, eu agradeço, nós agradecemos sua participação aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite e volto a dizer, né, os microfones estão sempre à disposição. Eu que agradeço, Aline, agradeço, Giovanni, agradecer aí a todos que estão nos ouvindo. Um abraço no seu coração, conte com esse vereador, está sempre à disposição. 3º mandato, Aline, não é fácil, Aline, não foi fácil. 400 candidatos na nossa cidade e está aí o Magrão, 3º mandato na cidade. Então, vamos trabalhar firme, forte, com vontade, como eu sempre fiz, Aline. E conte sempre com esse vereador para que está aqui explanando, conversando com vocês. Será uma honra para mim estar participando. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, bom dia. Giovanni, para a gente finalizar a coluna, né, trazendo aí mais algumas informações, o que fica dessa fala do vereador, o que é importante a população também ficar atenta, né? Muitos nem entendem a importância desse projeto, o que o projeto quer dizer, cada um fala uma coisa, é óbvio, aqueles que aprovaram o projeto, né, querem defendê-lo, a população precisa ficar atenta ao dia a dia, tanto do executivo quanto do legislativo. A gente volta a falar aqui da independência das casas, isso é fundamental, porque se a Câmara não tem sua independência, não tem porquê nós termos aí os vereadores, né? Eles foram eleitos para fiscalizar, estar atentos a tudo que é feito e decidido pelo Executivo, tem que ter a independência, e a gente sempre vai ficar de olho nessa observação, né? Apesar de saber que muita coisa acontece ao contrário, entre a fala e o fato tem uma grande diferença, mas o que é importante, então, a população que está nos ouvindo, ficar atenta para a gente encerrar aí a coluna de hoje. Aline, aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Posição sobre projeto, mais polêmico que ele seja, as posições são divergentes e a gente tem que respeitar as opiniões, respeitar as posições. Ontem nós tivemos um placar de 6-5, né? E não interessa aqui, por exemplo, a minha posição em relação ao projeto, mas é bacana que tenha sido uma sessão com debate, onde as posições, tanto aqueles que foram favoráveis como foram contrários, colocaram as suas posições. Isso é muito importante. Por quê? Porque gera transparência. Né? Isso é o que as pessoas precisam, transparência. Então você pega o que as pessoas favoráveis, os vereadores favoráveis dizem, pega o que os contrários dizem e tira a sua própria conclusão. Isso que é o mais bacana. Tem que ter debate político. A última legislatura faltou muito debate político, né? Nós tivemos muitas votações por placares de unanimidade, placares de 7-4, de 6-4, que se votava favorável, contrário, e ninguém falava nada do porquê do seu voto. Então é importante, né, que independentemente do resultado da sessão de ontem, que o que aconteceu na sessão, né, que foi o debate político, de os vereadores irem à tribuna e colocarem suas opiniões, que isso siga acontecendo esse ano, porque ajuda a dar transparência ao processo, né? Falando ainda sobre a sessão de ontem, só rapidinho, né, sobre justificativas favoráveis e contrárias. Das favoráveis, a gente teve, por exemplo, vereadores que alegaram a legalidade, usando justamente o parecer jurídico da Câmara, de que é um parecer favorável, mas isso o vereador Magrão colocou, e é verdade, no final apontava, mas está sendo feita uma alteração em cima de uma outra lei que corre em justiça, né? Está sendo questionado judicialmente, exatamente. Questão da economicidade, apesar de que o projeto não apresenta impacto financeiro. Exatamente. E governabilidade, né? Liberdade para o governo realizar os seus trabalhos. As justificativas contrárias, principalmente pontos foram questão judicial, justamente em cima da lei a ser alterada, e o momento inoportuno para a criação de novos cargos, principalmente políticos. Foi muito dito também, né? Muito dito, exato, em período de pandemia, onde deveria estar se concentrando esforços em medidas relacionadas ao combate à Covid-19 e não se discutindo criação de novos cargos neste momento, né?
de todas as justificativas, como eu disse, a gente tem que respeitar as opiniões, as posições de cada parlamentar eleito pelo voto popular, mas eu queria destacar só uma fala que eu acho que ela é conceitualmente preocupante e tem que ser repensado, pode ser por ser um vereador de início de mandato, mas que é importante a gente atentar, que é a fala do pastor Marco Maior, que é do PSDB, Aline, e que votou favorável ao projeto, diga-se de passagem, né? Ele é do partido do ex-vereador e candidato a prefeito Rafael Goff, em teoria vereador de oposição, mas votou favorável ao projeto. Em determinado momento na fala dele, ele diz o seguinte: embora sendo eu de um partido de oposição, tenho que reconhecer que a vitória do prefeito Israel nas urnas, com 57% dos votos e 44 mil pessoas deram a ele o direito de fazer as suas escolhas. Eu não posso, de maneira alguma, tirar esse direito do prefeito, chamado governabilidade, pois foi eleito legitimamente com voto popular. Eu acho que essa frase ela está conceitualmente muito comprometida. O prefeito Israel Domingos poderia ter sido reeleito por 100% dos votos, Aline. Ele foi reeleito prefeito da cidade. Está sob as rédeas, inclusive, do parlamento. Aquelas ações que ele pode fazer que não necessitam do parecer da Câmara, não necessita da apreciação da Câmara, ele faz. Por exemplo, troca de cargo. Ele não precisa, vou trocar o secretário X, ele não precisa pedir para a Câmara para trocar. Ele tem essa liberdade. Mas quando um projeto chega à Câmara, é porque é papel da Câmara deliberar sobre aquele projeto. Então, não existe governabilidade acima do papel de fiscalização e de deliberação da Câmara, Aline. Então, essa frase é conceitualmente muito preocupante e volto a repetir, democracia se faz com base no contraditório e com respeito às independências dos poderes. Sem isso, a gente cai num cenário bastante complicado. Exatamente, foi o que eu disse, né? Então, não tem necessidade de ter aí o próprio vereador que foi eleito pela população. Também eleito, né? Diga-se de passagem. Também eleito pela população. Bom, Giovanni, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Estamos de olho, atentos. A qualquer momento você volta, mas na semana que vem já é certo a nossa coluna aqui, repercutindo os bastidores da política local. Bom dia para você. Um beijo. Bom dia, Aline. Um abraço.